Fala pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês um estudo bastante detalhado do investimento de R$ 1.000 por mês nas ações de Klabin desde o ano de 2009 até o ano de 2023. Então serão 15 anos aportando na mesma ação. Será que a Klabin ela conseguiu gerar um bom resultado para o seu acionista a longo prazo? Bom, esse vídeo aqui vai ser muito interessante, pessoal, porque a gente vai ver como uma ação pagadora de dividendos ela consegue gerar crescimento patrimonial para o seu investidor. E nesse vídeo eu vou destacar para vocês 4 lições importantes que esse estudo acaba demonstrando para o investidor de longo prazo. É interessante a gente lembrar que a Klabin é hoje uma das ações preferidas do mega investidor Luiz Barsi Filho. Então o próprio Luiz Barsi falou que as 4 ações preferidas que ele possui em carteira hoje são as ações do Banco do Brasil, da Klabin, da S Brasil e da Unipar. Mas será que para o pequeno investidor que faz aportes mensais de R$ 1.000, a Klabin conseguiu gerar um bom resultado ao longo dos últimos 15 anos? É isso que eu vou explicar para você nesse vídeo. Pessoal, se esse vídeo te ajudar para o estudo dos investimentos de longo prazo, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e comentando o que você acha da Klabin para uma carteira de dividendos de longo prazo. Pessoal, o primeiro ponto que a gente precisa abordar aqui é que a Klabin não foi uma excelente pagadora de dividendos nos últimos anos. Quando a gente considera o ano de 2015, 16 e 17, a ação não pagou muitos dividendos. No ano de 2020 e 2021 também os dividendos foram fracos. Entretanto, a gente já vê uma retomada bastante interessante desse payout de dividendos. Isso aqui tem uma razão de ter acontecido, que é justamente o fato da empresa estar investindo pesado em 2 grandes projetos, que é o projeto Puma 1 e Puma 2, que vão gerar vários gatilhos de crescimento para a empresa. Então esses projetos aqui vão aumentar a capacidade produtiva em 30%, vão reduzir o custo fixo de caixa, ou seja, a empresa ela vai conseguir produzir mais, consumindo muito menos insumo e muito menos energia. Isso vai aumentar a produtividade da empresa a longo prazo e vai entregar para o mercado produtos com alto valor agregado. E é justamente por isso que nos últimos 5, 6 anos a Klabin não pagou um dividendo tão exuberante para o seu investidor. Mas o que a gente deve ver, principalmente a partir do ano de 2025, que é quando as 2 máquinas elas vão alcançar sua plena capacidade de produção, é um dividendo que vai crescer muito mais a longo prazo. Nesse contexto, a Klabin acaba sendo uma empresa muito interessante para você que tem foco em dividendos, porque a empresa desfruta de 3 vantagens competitivas muito grandes. A primeira delas é que é uma empresa que tem uma alta capacidade de produzir celulose. Quando a gente olha para a produtividade florestal do mundo, a gente vê que a Klabin está num patamar muito mais elevado, que acaba gerando um diferencial competitivo para a companhia. O segundo ponto forte que torna a Klabin muito interessante para uma carteira de dividendos de longo prazo é o fato da empresa ter uma demanda contratada crescente a longo prazo. Então, os insumos básicos que a Klabin entrega para o mercado são a celulose de fibra curta, a celulose de fibra longa e também os papéis e as embalagens. E a gente sabe que com o crescimento populacional e o aumento do consumo, automaticamente haverá uma demanda crescente para esses insumos básicos. E a gente está falando aqui de uma empresa que tem o menor custo caixa para produzir a celulose fluff, que é a celulose essencial para a produção de fraldas e absorventes. Além disso, a MP27 e a MP28 vão entregar agora produtos com muito valor agregado para o mercado, que é o Kraftliner. O terceiro ponto forte é o fato da empresa ter as suas receitas diversificadas. Então a Klabin ela não depende exclusivamente do nosso mercado doméstico. 50% das receitas da companhia ela vem justamente do mercado externo. Isso é interessante porque acaba dolarizando as receitas da Klabin, permitindo que a empresa ela tenha uma flexibilidade muito maior, realizando ali um hedge, uma proteção das suas receitas. Bom, pessoal, será que com todos esses diferenciais competitivos, a Klabin teve capacidade de gerar um retorno acima da média para os seus investidores nos últimos 14 anos? Bom, então vamos partir para o estudo agora para a gente entender se quem investiu R$ 1.000 por mês na Klabin teve um retorno acima da média nos últimos 14 anos. Pessoal, vamos abordar rapidamente aqui os critérios do nosso estudo. O primeiro deles é que foram realizados aportes mensais de R$ 1.000. O segundo fator é que foram reinvestidos todos os dividendos recebidos ao final de cada ano. O terceiro ponto aqui é que o nosso investidor está muito mais focado em acumular número de ações. E o quarto ponto é que o objetivo final dessa carteira é a geração de renda passiva, o crescimento da renda passiva a longo prazo. Pessoal, então no primeiro ano, 2009, foram realizados R$ 12.000 em aportes a um preço médio de R$ 3,50. Com isso, o nosso investidor ele conseguiu comprar 3.429 ações, recebeu 20 centavos por ação, total de R$ 685 em dividendos. No final do ano, na cotação de dezembro, ele recompra o máximo possível de ações, que no caso aqui deu para comprar 132. E vai fechar o ano de 2009 com 3.560 ações. Isso que aconteceu no ano de 2009 foi replicado para todos os anos. Então, em 2010, ele aportou mais R$ 12.000,
uma cotação média de 5,30. E aqui nessa célula tem a quantidade de ações compradas mais a quantidade de ações que ele já havia acumulado ao final do ano. Tá? Então, ao longo do ano de 2010, ele vai acumular 5.825 ações, vai receber 21 centavos por ação, um total de R$ 1.223 em dividendos, e vai utilizar esses dividendos para comprar mais ações em dezembro do corrente ano. Ele vai conseguir comprar aqui 258 ações e vai fechar o ano de 2010 com 6.082 ações. Ele vai replicando esse procedimento para todos os anos seguintes. É importante a gente lembrar que no ano de 2014, a Klabin ela realizou um desdobramento de 1 para 5 para aumentar a liquidez do papel. Com isso, o nosso investidor ele sai de 11.427 ações para 57.135 ações. Com isso, o nosso investidor ele vai acumular um total de 62.094 ações ao longo do ano de 2014. Isso porque ele usou os seus R$12.000 para comprar mais ações da Klabin a R$ 2,42, somou com as 57 mil que ele já havia acumulado até o final do ano de 2013. Então, ele vai fechar o ano de 2014 com 65.636. Só agora, que coisa interessante acontece a partir do ano de 2015. Então, ano de 2015, 16 e 17 foram anos bem difíceis para a Klabin. A empresa estava muito alavancada, não havia uma demanda tão interessante por celulose no mercado externo. Com isso, a empresa ela acabou apresentando resultados muito fracos, chegando a dar prejuízo em algum desses anos aqui. Com isso, a gente vê que a cotação chegou a valer R$ 2,58, pessoal. Então, a ação estava bem descontada. No ano de 2015, ela pagou apenas 8 centavos por ação. Mas, mesmo assim, o nosso investidor acumula os dividendos recebidos ao longo do ano e compra o máximo possível de ações em dezembro de 2015, fechando 2015 com 71.840 ações. Esse procedimento ele é conduzido até o ano de 2023. Agora, um ponto bastante interessante é que os resultados da Klabin começam a melhorar muito a partir do ano de 2018 e 2019. E nesse ano de 2018, a Klabin ela chega a pagar 20 centavos por ação em dividendos. Só que o nosso investidor já havia acumulado aqui 87.817 ações. Com isso, ele recebe aqui R$ 17.563 em dividendos da Klabin e utiliza para comprar mais ações em dezembro de 2018. Lembrando que nessa época a ação era negociada a R$ 2,85. Isso permite ao nosso investidor comprar mais 6.163 ações, fechando 93.980 ações ao final de 2018. Então perceba como o nosso investidor ele está focado em acumular número de ações e o objetivo dele é ter uma renda passiva crescente. E a gente percebe que principalmente a partir do ano de 2018 essa renda começa a crescer bastante. Tá? Pessoal, e realizando esse investimento de R$12.000 a cada ano, ou seja, R$1.000 por mês, reinvestindo todos os dividendos, esse investidor ele aplicou um total de R$177.000, tá? Se a gente considerar todo o investimento feito desde janeiro de 2009 até setembro de 2023. Então, o que ele tirou do bolso dele efetivamente foi R$177.000. Entretanto, agora ele tem um patrimônio acumulado de R$560.000, ou seja, mais de R$500 mil acumulados. E ao longo desses 14 anos, esse investidor recebeu um total de R$ 121.737,82. Então, perceba como é importante você reaplicar os dividendos, porque eles vão permitindo que você vai acumulando maior número de ações e aí sim a sua renda passiva começa a crescer de forma expressiva. A Klabin permitiu sim que o investidor ele acumulasse um patrimônio bastante relevante que agora já gera uma renda passiva muito mais expressiva para ele. E lembrando que a gente está falando de anos onde a Klabin ela nem pagou um dividendo tão interessante, como foi o ano de 2015, 16, 17, 2020 e 2021. O que a gente deve ver é a partir de 2025 a Klabin pagando um dividendo muito maior, porque a gente vai ter o projeto Puma II gerando um acréscimo de EBITDA bastante interessante para a empresa ao longo dos próximos anos. Pessoal, e quais são as principais lições que a gente tira desse estudo? A primeira delas é que reinvestir os dividendos é essencial para você alcançar um bom retorno. Então aqui, se o investidor não tivesse reaplicado os dividendos recebidos, provavelmente o retorno seria muito inferior, talvez ficando até mesmo abaixo da taxa Selic no mesmo período. O segundo ponto é que os juros compostos eles precisam de tempo para fazer o trabalho. Então a gente percebe que essa bola de neve ela começa a crescer muito a partir aqui do sexto ano, que é quando ele acumula uma quantidade mais relevante no número de ações. E o próprio Buffett responde, porque ninguém quer ficar rico devagar. Então o processo de enriquecimento a longo prazo em bolsa de valores ele é um processo lento e demorado, mas ele gera um retorno muito significativo para quem tem paciência e disciplina de seguir a estratégia. O terceiro ponto é que o esforço inicial ele é muito mais importante. Tá? O que prova isso é uma simulação que a gente fez, já tem estudo dela aqui no canal, de R$100.000 investidos
em 2009. Então, o investidor que fez uma aplicação única de R$100 mil em 2009, ele conseguiu ter um retorno muito maior do que quem investiu R$1.000 por mês. Então, esse investidor que colocou R$100 mil em 2009, ele transformou R$100 mil em R$1 milhão, ou seja, ele aplicou menos recursos do bolso dele, entretanto conseguiu um resultado muito maior, tá? Então, principalmente porque ele conseguiu comprar a ação num preço bastante descontado. Por fim, a quarta lição que fica é que o investidor ele deve aproveitar os ciclos de mercado para reforçar os aportes. Então, como a gente pode perceber, principalmente ações mais cíclicas como a Klabin, elas acabam abrindo excelentes janelas de oportunidade, como aconteceu aqui no ano de 2014, 2015 e no ano de 2017, onde essa ação foi negociada abaixo de R$3 e muito abaixo de R$3. Inclusive, ela alcançou o pico aqui em 2021, custando R$ 5,49. Então, muitas vezes, quando você reforça os seus aportes em momentos que a ação está mais depreciada, você consegue acumular uma quantidade muito maior de ações e isso aqui acaba acelerando o seu processo de enriquecimento a longo prazo, porque com mais ações, quando houver um ciclo favorável que beneficia a celulose, você recebe uma paulada de dividendos, que é o que a gente vê acontecendo aqui em 2022, onde a ação pagou R$ 33.495 para esse investidor que passou quase 14 anos acumulando ativos. Pessoal, espero que esse vídeo tenha servido para sua trajetória como investidor. Se ele te ajudou, me dá uma moral, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta o que você acha da Klabin para o longo prazo. Até o próximo vídeo.